Então esse casal especial foi o primeiro casal que me recebeu quando eu cheguei na célula da Igreja Batista da Promessa. Era o pastor Aniel e a pastora Dayana que estavam na porta. O pastor Claudivan, que era o meu conhecido, que me convidou. Na hora ele tinha ido buscar a pastora Keliane na casa dos pais dela, né? E eu lembro que o pastor Aniel já me recebeu ali, a pastora Dayana já sentou do meu lado. Eu fiquei, meu Deus, como esse povo é diferente. Porque assim, quando você é convidado por alguém para algum lugar e você chega e não vê a pessoa que você convidou, naturalmente você já fica sem jeito. Mas eu não tive a opção de ficar sem jeito, porque eles se aproximaram de mim e já foram me cativando, né, e já me aproximando de Jesus. O pastor Raniel foi o meu discipulador. Na época ele ia com a Isabela, ainda naquele cestinho de bebê. Como é que chama aquele cestinho, o nome? Bebê O Conforto. bebê conforto. Então o pastor Raniel ia com o bebê conforto me discipular, a Isabela dentro, a pastora Dayana para a faculdade. E é um casal assim que a gente vê a glória de Deus neles, a gente chega a ficar completamente admirado, porque às vezes eu até falo com a Rayane, meu Deus, como é que eles administram o tempo deles, né? Como é que eles fazem para seguir firmes, seguirem constantes, seguirem queimando por Deus? E a gente vai falar sobre isso já já, né, em nossas perguntas. Eu, por exemplo, casei recentemente e eu estou obtendo uma certa dificuldade para administrar o tempo, corre para cá, corre para lá. É um novo tempo na minha vida em que eu ainda estou me adaptando nessa questão de tempo, né? E às vezes fica muito puxado. E eu vejo o pastor Raniel com a pastora Dayana, cuida da igreja, cuida dos jovens, cuida do trabalho, cuida de empresa, cuida de filho, leva menino para o colégio, traz menino do colégio e, cara, ainda tem tempo para queimar por Deus. Porque não são poucos aqueles que começam a ter essa vida corrida que de repente se perde no caminho, não tem mais tempo para Deus. Mas glória a Deus, o pastor Raniel e a pastora Dayana seguem sendo essas referências, exemplos para nós. E eu quero começar aqui com eles, pastor Raniel, pastora Dayana, suas primeiras considerações aqui em nosso Action Cast, começando pelo pastor e em seguida a pastora. Amém? Amém. Queridos, mais uma vez, boa noite. É um prazer enorme estar compartilhando momentos, né, de nossa vida pessoal, espiritual, ministerial. É muito de Deus. O pastor, futuro pastor, né, Rogério, como o Rogério falou, realmente a gente tem uma vida assim que às vezes eu até falo para vários discípulos. Eu já falei aqui no altar mesmo que, rapaz, pastor, eu queria falar com o senhor, mas eu vejo que o senhor é tão ocupado. Aí eu digo, meu querido, eu acho que tudo aquilo que nós priorizamos, nós damos espaço para que aconteça. Então, essa conversa que você está querendo falar comigo ou com a pastora, vai acontecer, tem que acontecer, é necessário acontecer. Por mais que eu tenha todas essas funções que o Rogério acabou de falar, né? A gente é pai, a gente é marido, a gente é empresário, a gente é funcionário público agora, a gente tem o principal ministério que é pastoral, fomos chamados para isso, porque isso queima, o ministério queima dentro do nosso coração desde o início, bem antes da Igreja Batista ser iniciada, isso já queimava dentro do nosso coração. E eu sempre digo que vocês são a prioridade em nós, porque vocês fazem parte do reino, e tudo aquilo que é do reino nós temos que priorizar. Como diz a própria palavra, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu acredito que tudo que aconteceu, acontece nas nossas vidas, está nas mãos do Senhor, nós confiamos nele, e as coisas vão acontecendo e a gente vai buscando no Senhor a capacitação, né? O Senhor nos capacita para isso, nos instrui para isso. E tudo isso, Rogério, a gente sabe que vem do desejo de servir. Quando você tem esse desejo, muitas pessoas apontam, uma das qualidades do pastor Raniel é servir. E isso realmente queima no meu coração desde cedo, desde pequeno, né? Mas quando eu passei a conhecer a Cristo, e aí comecei a aprender, diz que o maior no reino de Deus, dele, né, é o que serve. Então eu comecei a dia após dia fazer isso, buscar servir em casa, servir a minha esposa, servir o ministério, servir as pessoas. Às vezes tem certas situações que não estão no nosso alcance, mas a gente pede auxílio de outras pessoas,
né? Como você mesmo no início, lá nos discipulados, chegava e disse, pastor, e os dinossauros? Eu disse, meu Deus do céu, onde é que está na Bíblia o negócio dos dinossauros? Eu vou procurar. Aí eu chegava para o pastor, hoje eu não tenho não a resposta não, mas eu vou pesquisar e no próximo discipulado eu trago a resposta. E aí eu ia estudar a respeito dos dinossauros, aí eu descobria, o pastor me orientava, e aí eu chegava para o Rogério e contava, aconteceu assim, assim, lá em Gênesis capítulo 1, né, diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. E aí, nesse intervalo do versículo 1 para o versículo 2, houve ali a era dos dinossauros. Aí eu dou a resposta para o Rogério. Enfim, gente, então é tudo isso. Meu desejo é servir o reino e eu quero deixar um espaço aí para a pastora. Glória a Deus. Pastor, um pouco de suas considerações iniciais para a gente já pegar, engatar aqui nosso Action Fico Cast. muito feliz de estar aqui e o desejo do nosso coração, que o Deus, eu tenho certeza que foi Deus que colocou em nossos corações. E o que estava queimando de verdade nos nossos corações era liberar para vocês, especificadamente para os jovens e para os adolescentes, experiências com Deus, sobre experiências com Deus. Proporcionar para vocês viverem experiências com Deus. E aí a gente conversando, a gente chegou num entendimento de que as nossas experiências com Deus, ela fará com que vocês, sabendo como foi a minha, do pastor, a do Rogério, a do pastor Claudivan, da pastora Kelly, vocês também desejem viver as suas experiências com Deus. Então, que essa noite seja mais uma noite onde nós possamos influenciar a sua vida para que você deseje, gere fome e sede para viver a sua experiência com Deus, porque Deus, Ele tem muita coisa reservada para viver com você, pessoalmente. Então, o meu desejo nessa noite é plenamente que você e eu possamos viver mais de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, pessoal, todos nós tomamos a nossa decisão, né, pastor Nel, de aceitar a Jesus. Quando nós tomamos a decisão de aceitar Jesus, a gente começa ali indo para a igreja, sendo discipulado e levando a Bíblia e aquela coisa. E a gente acaba se tornando o crente bonitinho do domingo à noite. Um bom crente, um crente que não falta nos cultos. Mas chega um momento em nossa vida em que a gente se depara com uma necessidade em nosso coração. A gente percebe que existe algo mais e que a gente precisa descobrir uma coisa a mais. Porque se a gente seguir só nessa vida do crente bonitinho de domingo à noite, logo, logo a gente vai começar a ceder para as coisas do mundo novamente. E eu lembro que no discipulado, com o pastor Raniel, ele começava a me falar do sobrenatural de Deus. E às vezes a pastora Daiana já chegava ali no final do discipulado, começava a falar também sobre o sobrenatural de Deus. E eu lembro que alguns discipulados, eu tinha que ir para a casa do pastor Raniel, porque ele não poderia sair, era ali na rua ali atrás, perto da Policlínica, né, que antigamente era o Hospital Biné, e eu saía lá da Alberto Macedo para a casa do pastor Raniel, para discipular, e a pastora Daiana chegava, e vocês continuavam falando sobre essa questão sobrenatural de Deus. E isso despertou na minha vida um interesse para saber o que é esse sobrenatural, quais são essas experiências. Eu lembro que uma vez levaram um DVD do Benihim para assistir na casa de vocês lá, e o Benihim fazia assim com a mão e o povo caía no poder, e o Benihim fazia assim, outra multidão caía no poder, e eu perguntei, como é que isso pode acontecer? A pastora Daiana disse, você tem que buscar a Deus. Eu fiquei, buscar a Deus? Buscar a Deus? Talvez algum de vocês tenha essa dúvida, essa questão na cabeça de vocês. Buscar a Deus. O que é buscar a Deus? E aí o pastor Daniel começou a me falar sobre o que é buscar a Deus. E na minha vida, o meu virar de chave, pastor Daniel, foi o encontro com Deus. O encontro com Deus realizado no Colégio Fiquene, onde eu fui tocado poderosamente pelo Espírito Santo. Comecei a falar em línguas estranhas. E ali eu percebi Deus me tirando do crente de domingo à noite para ser um crente profundo, um crente intenso na presença dele. E eu queria saber do Senhor,
Quando foi esse virar de chave em sua vida? Qual foi a sua experiência? Quando foi que o Senhor despertou para essa consciência de que precisava mais de Deus e de que o Senhor se encontrou com Deus e que agora sua vida não era mais a mesma? Eu me converti bem cedo, né? E numa igreja tradicional a gente não tinha essas experiências com o Espírito Santo. E eu me tornei realmente o crente bonitinho de domingo à noite. É aquele crente onde ia para os cultos, eu gostava dos cultos, tinha muito louvor, mas passou-se um período, eu me esfriei na fé, ao momento que o diabo me desviou dentro da igreja, que é o que ele mais quer, é desviar o crente dentro da igreja. Eu comecei a esfriar, deixei de ler a Bíblia, eu ia para os cultos, mas comecei a praticar pecados que não agradavam o coração do Senhor. E como jovem, a gente sempre procura aventuras, né? E aí chegou um certo momento que eu senti uma cobrança muito grande da parte do Senhor. A partir do momento que eu decidi assim mudar de vida, porque eu não aguentava mais, e eu queria alguém também na minha vida que fosse uma inspiração. E foi assim que eu conheci a pastora Dayana, e eu percebi que ela era uma pessoa que inspirava assim algo diferente. Logo ela veio, ela foi batista, foi para a Assembleia de Deus, passou um período em Brasília, e quando ela voltou com essa essência. Ela é daquele tipo de pessoa que quer contagiar todo mundo. E aí a gente via essa essência nela diferente. Eu disse, eu quero o que essa menina tem. Por um lado, me interessei por ela pessoalmente, a figura, em querer namorar com ela, mas por outro lado, me despertou o desejo de ter aquilo que ela também tinha, né? E foi quando eu comecei a mudar meus comportamentos, eu comecei a buscar o Senhor, né? De tal maneira que chegou um dia onde nós começamos um relacionamento, né, verdadeiro, e passamos a ser convidado, na época pelo pastor Claudio a trabalhar, a participar das células. E aí eu lembro muito bem que eu, engajado ali na célula, eu lembro quando o pastor Claudio olhou assim para mim e disse assim, tu vai fazer o quebra-gelo da próxima célula. Uma célula de 60 jovens na época. Aí eu disse, Aí eu já fiquei assim, não, ele disse, você vai fazer e para a próxima tal. Aí eu disse, mas você me ajuda? Aí ele disse, não, eu te ajudo. Aí durante a semana ele me ajudou como pesquisar, não tinha internet como tem hoje, e eu comecei a mergulhar e tal. Eu lembro que quando eu cheguei na célula, eu já estava com o quebra-gelo afiado, eu tinha mais 20 ainda. Eu apresentei mais 20 para ele, né? Uma quantidade maior. Ele disse, aí, tá vendo? Esse aqui é teu ministério. E aí eu lembro muito bem que isso ali acendeu essa essência de buscar ao Senhor. Foi dentro da célula, naquele ambiente onde jovens estavam buscando a presença do Senhor. Era o pastor Claudio era o Jorge, era ela, a pastora Dayana, né, as companheiras dela. E aí eu disse, meu Deus do céu, eu não sou mais aquele jovem crente bonitinho do domingo à noite, que já estava mergulhando no pecado, na prática da pornografia. E eu, meu Deus do céu, Deus quer isso para mim. Aí foi quando eu disse, é esse ambiente que eu quero estar. E aí foi quando eu fui me envolvendo com as células, e aí eu fui, né, promovido depois que eu casei com a pastora Dayana, ser líder de célula. E eu lembro muito bem, depois que tudo isso aconteceu, já iniciando a Igreja Batista da Promessa, nós fomos para a casa do pastor Claudio. E aí, lá na casa do pastor Claudio, a gente já estava sedento, jejuando, orando sempre. E tinha a quarta-feira de oração. E eu lembro naquele dia que a gente se reuniu, o pastor disse, vamos só orar hoje. Aí eu peguei na mão da pastora Dayana aqui, do meu lado. Eu não sei quem é que, eu acho que era a Verônica que estava do outro. E ele disse, cada um de vocês vai fazer uma oração. E aí ele começou, aí foi eu lembro que a pastora Keliane fez uma oração bem rápida, porque ela estava namorando ele do pastor Claudio. Aí foi, não sei se foi o Joãozinho, alguém, aí a pastora Dayana, e quando foi a minha vez, eu já estava ali queimando dentro do meu coração e tal, e aí eu comecei a orar, gente. Quando eu comecei a orar, eu lembro muito bem que as minhas mãos começaram a queimar. Rogério, naquele momento ficou queimando as minhas mãos, que
na minha oração, a minha voz ficou aveludada, assim, não tem algo aveludado, algo do céu, como foi um anjo ali. Ou seja, ali foi a sensação que eu tive de ser batizado no Espírito Santo pela primeira vez. E eu lembro que o menino até disse, olha, depois da oração, tudo, vocês perceberam que a voz do pastor Raniel mudou, né? E minha voz realmente mudou naquele instante. E dali em diante eu percebi algo diferente em mim, né? Eu tinha uma fome, a pastora Dayana até disse, meu filho, mas tu convida muita gente para a célula. E eu tinha esse desejo, eu saía, eu convidava, eu trabalhava no Viva Cidadão na época, né? E eu chamava todo mundo do Viva Cidadão, eu levava as meninas, ia buscar. Então, isso foi o início da Igreja Batista da Promessa, e foi quando você foi para lá. Então, ali foi a célula na igreja, e depois na casa do pastor Claudivan. Nesse momento foi quando estourou dentro de mim o batismo do Espírito Santo, que é onde o jovem, o adolescente... Ontem eu cheguei em casa, estava um ambiente tão bom, tão gostoso, não foi? A Rebeca chegou, combinou com as colegas dela, estavam orando lá junto. E eu lembro muito bem que a gente fazia muito isso no início. A gente buscava muita presença do Espírito Santo, o descer do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo. Então, naquele dia, naquela sala, só nós 6 ali, eu senti o batismo do Espírito Santo, não com evidência, porque o meu desejo era falar em línguas, né? Todo mundo que fulano é batizado porque fala em língua. Não, eu não precisei falar em línguas, eu senti queimar o meu corpo, a minha mão, e a minha voz ficou diferente. E dali em diante, eu percebi que eu fui revestido com o Espírito Santo. Aleluia. Então, pessoal, se vocês forem analisar o que aconteceu com o pastor Raniel, o virar da chave do pastor Raniel, ele junta os mesmos elementos do virar de chave na vida do pastor Claudivan e na vida de todos os cristãos, que é comunhão com pessoas que queimam por Deus, envolvimento com a obra de Deus e o toque do Espírito Santo. Então, jovens, vocês precisam disso, se envolver com pessoas que estão queimando por Deus, pessoas apaixonadas por Jesus, se envolverem com a obra de Deus e juntos buscarem a presença de Deus. Eu falei que o encontro com Deus foi esse virar de chave na minha vida, mas o que me levou a desejar ter o encontro com Deus foi essa comunhão com vocês. Eu lembro que quando nós voltamos do encontro, nós voltamos do encontro com Deus, nós nos reuníamos a turminha ali para orar constantemente, e nós saíamos evangelizando de casa em casa e caçando um endemoniado para a gente expulsar o demônio. A gente saía caçando para expulsar o demônio. Tem que ter alguém aqui para nós expulsar o demônio e tal. Então, essa importância de a gente andar com pessoas famintas por Deus, isso é máximo, é o máximo. Vocês virem para a igreja, vamos hoje na Igreja Batista Promessa, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, vamos para a torre de oração. Terminou a célula, vamos fazer um momento de oração aqui ao final da célula, e isso vai transformando a vida de vocês. E se alguém ainda não teve esse virar de chaves, com certeza vai ter. E queremos saber da pastora Dayana também, como foi que aconteceu com ela, né, pastora? Eu tenho, assim, a coisa que mais me marcou, assim, para eu me desesperar mesmo, entendeu? Eu acredito que foi quando eu li a Bíblia pela primeira vez. Foi demais. Eu já havia sido batizada pelo Espírito Santo, eu já havia tido muitas experiências e tudo, mas faltava algo, sabe? Eu sentia que faltava, meu Deus, falta algo, e eu sentia Deus, é como se Deus tivesse uma obra para eu realizar, que seria pregar a palavra mesmo, assim. Deus queria me usar na pregação mesmo, entendeu? E aí eu senti o Espírito Santo me cobrando. Eu nunca tinha tido compromisso mesmo com a leitura da palavra de verdade, assim, para você pegar aquela palavra, pegar a Bíblia e começar a ler de Gênesis até Apocalipse ali todinha mesmo, durante um ano, por exemplo. Eu nunca havia tido essa experiência. E eu era solteira ainda e tudo, eu já contei para vocês isso algumas vezes, mas eu me lembro que naquele ano onde eu peguei a Bíblia mesmo e eu fiz um propósito com Deus, e quando eu terminei de ler a Bíblia pela primeira vez inteira, nunca mais eu fui a mesma. Nunca mais.
eu vi que, porque tinha muita coisa que eu não entendia, tinha muita coisa que me colocava medo, tinha muitas coisas que eu não sabia opinar, ou dar opinião, ou falar sobre assuntos. E tudo que eu dizia para Deus, Deus, eu olho para a tua palavra, Senhor, e eu não entendo. Eu preciso tanto entender detalhes. Eu preciso ter opiniões, Senhor Deus, a mesma do Senhor. E quando eu comecei a ler, eu confesso que eu não entendia muita coisa, mas eu tinha uma decisão dentro de mim. Eu vou ler inteira. E eu lia com tanta fome, e eu sempre dizia, Deus, fala comigo. Deus, muda minha visão, muda meu ouvido, muda meu coração. Fala comigo, abre minha visão espiritual. Ah, meu Deus, me dá discernimento, me dá sabedoria. E lendo constantemente, lendo a palavra todo dia, todo dia. E eu me lembro que no mês de setembro, eu comecei em janeiro, né? No mês de setembro eu finalizei a leitura da palavra de Deus pela primeira vez. Solteira assim como vocês estão aí, meninas. Hoje eu tenho 20 anos de casada já, e aí eu era solteira, né? Gente, eu leio a Bíblia. Nossa, eu quero dizer nessa oportunidade aqui, você, jovem, que vez por outra sente muitas dificuldades na sua vida. Você se sente um pouco perdido, não sabe tomar decisão. Às vezes eu tinha tanto medo de tomar decisão na minha vida. E eu tinha medo. Meu Deus, eu vou errar. E eu ficava ali. Quer dizer para você ler a Bíblia. Leia com convicção, leia com fome mesmo, de poder ouvir a Deus. Faça isso, insista. Se não estiver dando nenhum tipo de entendimento naquele dia, você só tem que, olha, eu e você, o nosso dever é ler a Bíblia. Mas o de Deus é de vir e revelar para nós. Não te preocupa que Deus vai começar a te revelar, te dar revelações poderosas que vão mudar a sua vida, mudar a sua história e vai te fazer ser pleno. Então, assim, a minha virada de chave, de verdade, tiveram várias coisas que aconteceram antes, mas nada vai superar quando eu tomei a minha decisão para ler a Bíblia pela primeira vez e eu cumpri e nunca mais eu deixei de fazer isso. Eu amo a Bíblia, eu quero mais. Eu já terminei de ler o Novo Testamento agora, já em janeiro, já comecei, hoje de manhã eu comecei Gênesis e eu vou ler a Bíblia inteira, gente. E se você nunca leu a Bíblia inteira, você está perdendo tudo de Deus. Você está perdendo tudo que o Senhor pode te oferecer de melhor, que é conhecer quem Ele é de verdade. É poder ouvir a voz dEle, porque Ele só fala com você através da palavra. Tudo está na palavra. Meu Deus, que coisa tremenda. É isso. Então, olha só, nós falamos dos elementos: comunhão, serviço, oração, paixão por Jesus. Mas o elemento fundamental e indispensável é o conhecimento da palavra de Deus. Sabe por quê? Deixa eu falar para vocês. Nessa época em que eu falei que nós nos reuníamos para orar, para buscar a Deus, para adorar, a turma de meninos, vocês lembram que dessa turma muitos se perderam. Apesar da paixão, apesar do fogo, da intensidade, do desejo pelo sobrenatural de Deus, muitos se perderam. E se perderam porque não desfrutavam do prazer de ler a palavra. a palavra de Deus. Poderoso. É o alicerce, É o alicerce fundamental, é o alicerce poderoso. A palavra de Deus. Porque em mim sempre pulsou esse interesse de ler Eu a me lembro palavra. demais, Rogério. Eu Rogério aí sempre fui sempre foi faminto pelo conhecimento. Nós precisamos eu disso. via um pregador. De jovens assim, viu, Rogério? Nós precisamos de jovens. Aleluia. Olha que nesse lugar saem jovens daqui e adolescentes que decidam isso. Quanto nós pudermos influenciar vocês a entenderem a importância disso aqui, isso aqui vale sua vida. E a gente observa também que, assim como o Rogério, teve outros adolescentes que saíram da igreja, saíram daqui para estudar fora, por exemplo, em Teresina. Nós temos um exemplo muito claro do Marlon, né? O Marlon era um menino intenso na palavra, que ele era apaixonado por célula, e ele saiu daqui para estudar em Teresina, e lá ele continuou essa mesma paixão. E eu lembro uma vez que a gente foi para visitar. Uma das características do Marlon e dos outros demais era leitura bíblica. Muita oração e leitura. A leitura marcante na vida daquele jovem. Eu lembro que a gente foi visitar ele em Teresina. Quando eu entrei dentro do quarto dele, só tinha cama
e a escrivaninha, mas na parede estava toda colada com versículos bíblicos. Aí eu perguntei, e esses versículos? Ele disse, pastor, quando chama atenção, eu digo para o Senhor que eu quero decorar esse versículo. E é uma das formas, eu boto aqui. Aí toda vez que eu entro dentro do quarto, eu olho o versículo para decorar. Amém. E aí a palavra do Senhor diz o quê? Guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não pecasse contra o Senhor, para não pecar contra o Senhor. Então, jovem, um dos conselhos que queremos deixar para você é que você possa guardar essa palavra dentro do seu coração. Nada e nem ninguém vai roubar de você a palavra de Deus gravada em seu coração. Eu digo para vocês que não tem idade não, porque lá em casa mesmo, a Isabela e a Rebeca, desde criancinha, elas já leram a Bíblia infantil delas algumas Inteira. vezes. Na hora que aprendi a ler, eu ficava até Incentivava no para final isso. ali junto com elas lendo a Bíblia. Elas têm experiência de ler a Bíblia, entendeu? E hoje elas já leem a Bíblia adulta. E estão lendo mesmo. A Isabela já leu algumas vezes. A Rebeca está naquela mesma intensidade. E Tem algo influído tanto isso. que cobramos, né? Como mãe aqui, sabe? Que a gente fica com essa graça, assim, querendo derramar na vida dessas meninas. Dá vontade de pegar todas e botar no colo, como eu fiz com a Isabela, com a Rebeca, e abrir a Bíblia. E olha isso aqui. Eu me lembro, só para terminar essa parte aqui, de um dia que eu sentei com a Rebeca. Não, pode ficar na Um palavra. dia eu sentei com a Rebeca e a gente começou a ler o livro de Provérbios. E eu achei incrível. Por isso é que eu estou dizendo para vocês que vale a pena, porque eu sempre olhava assim, eu dizia, ai Jesus, será que ela está sentindo qualquer coisinha, Jesus? Eu quero tanto que minha filha sinta alguma coisa lendo a Bíblia, né? E nesse dia foi diferente. A Rebeca começou o livro de Provérbios. A gente estava lendo alguns capítulos e nesse dia ela parou de ler e me fez uma pergunta sobre como se ela estivesse começando a querer interpretar aquilo ali ou entender o que Deus estava falando com ela. E quando eu expliquei o que ela tinha acabado de ler, eu vi as lágrimas caindo do rosto dela. Nada pode pagar aquele momento. Uma criança, ela era muito ainda criança. Eu acho que ela tinha uns 9 anos, eu acho, ou 8, eu não sei. E você, com a sua filha, lendo o livro de Provérbios, e ela estava lendo em voz alta, às vezes eu ficava, porque são palavras difíceis, e às vezes eu ficava completando algumas palavras que ela nunca tinha nem ouvido, no linguajar ainda infantil dela. E chegou o ponto dela parar uma parte daquilo ali e perguntar, mãe, mas isso aqui... E ela fez aquela pergunta. E eu respondi com tanta alegria e foi tão gostoso, porque aquele momento eu senti o Espírito Santo, uma unção derramou naquele lugar, naquele momento. E a Rebeca, quando eu estava terminando ali de explicar sobre aquele texto, as lagrimazinhas caíram do rosto dela. Nossa, eu nunca vou esquecer Poderoso demais. como é precioso. Amém. Poderoso. Essa questão da palavra de Deus, a gente precisa dar um foco especial para isso, porque ela que vai manter o crente orientado, o crente direcionado. Porque, gente, o que a gente enfrenta no dia a dia, o que a gente enfrenta nas universidades, nas escolas, e até em algumas músicas evangélicas, infelizmente, até em algumas músicas evangélicas, se você não tiver a palavra de Deus, Exatamente. Conhecimento. você vai se perder. Você vai se deixar levar por frases de efeitos. Exato. Você vai se deixar levar por recorte de vídeo com musiquinha de fundo emocionante. Você se deixa levar por pensamentos que eles vão entrar e penetrar em sua cabeça e tomar o seu rumo. E quem ler a palavra de Deus, quem absorve, tem um pensamento crítico tão intenso. Você vê uma frase, imediatamente a palavra já rebate. Hoje eu falei aquilo ali. agora aqui no culto, eu comentei sobre algo que aconteceu essa semana e bati com algo que eu estava vivendo no mesmo dia. Uma frase de efeito. Nós vivemos um milagre. Essa semana aconteceu um milagre na nossa vida. Um milagre não pequeno, é grande. Entende? E quando eu estou ali celebrando o meu milagre, agradecendo a Deus, eu olho uma frase de um irmão da igreja, né? Com certeza a irmã não tinha percebido, mas na hora que eu bati o meu olho, eu percebi ali, e eu já fui conversando ali com ela, e ela recebeu. Né? Ela recebeu, tanto é que ela retirou a frase. A frase dizia, milagre não existe. Se você, eu não sei exatamente como foi, mas o texto dizia, se você quiser crescer na sua vida, trabalhe muito, mas se não, deixe de sonhar.
E eu disse, irmã, eu não concordo muito com essa frase, irmã. Tem algo estranho nessa frase. Deixa eu te mostrar. Eu estou entendendo o que a senhora está querendo me dizer. Mas deixa eu te mostrar essa frase da forma correta. Olha só, se você dissesse assim, milagre existe. Mas na maioria das vezes você precisa também fazer sua parte, seu esforço, trabalhar muito, se dedicar. Mas milagre existe, sim. Né? Para que as pessoas não fiquem paradas, de mãos cruzadas, esperando as coisas caírem do céu, né? Claro. Então, mas o milagre, ele existe. Eu até falei, olha, irmão, se você libera uma palavra dessa, se você concorda que milagre não existe, ela pode estar travando sua vida. Travando sua vida e podem milagres Deixando, deixarem de acontecer na sua deixando os vida. milagres acontecer na vida Então, dela. às vezes, pela falta de discernimento, de ver algo, você pode aplaudir algo que Deus não está aplaudindo. Verdade. Você pode concordar com algo que Deus não está concordando. Milagre existe. Viva pela fé de verdade, sabe? Não queira viver na força do seu braço, não. Sabe o que foi acontecer, Rogério? Só para o pessoal que está curioso, que Sim, foi o sim, milagre. pode contar. Pastor Daniel. Vou contar, pastor. Um milagre. Eu Olha, a gente precisava de estava um acordando num milagre. dia normal, viu? A gente não estava nem imaginando. Mas nós somos de oração. Nós temos horário certo para orar todo dia. Intimidade com Deus e a gente chora. Tem dia que não chora, mas tem dia que a gente chora lá em casa. Tem dia que a gente grita. Tem dia que a gente corre. Tem dia que ele vai passar lá, tem dia que eu que vou. Mas a gente todo dia faz isso. E a gente é muito fiel ao Senhor também. Nos dízimos, nós somos dizimistas fiéis, temos prazer na oferta. E o que aconteceu essa semana? O pastor Raniel saiu para trabalhar. Aí uma pessoa veio para ele e fez uma oferta que já estava toda planejada, né? A oferta para comprarmos uma casa. E aí o pastor Raniel me ligou, já era, acho que talvez ia dar meio-dia já, não lembro se era já à tarde. Aí ele olhou Não, para eram mim uns 10 da manhã. e aí ele falou: fala aí, amor, que foi tu que viveu É, eu vivi junto porque eu sou a esposa dele, mas foi ele, foi com ele. Compartilhei, pastor. milagres existem e, e, e nós aprendemos que toda ação provoca uma reação. Então, eu comecei a colocar diante de Deus, Senhor, eu preciso aumentar minha renda, né? E aí colocamos, né, em prática. Nós temos um terreno e começamos a construir, né, esse terreno. E aí, ao construir esse terreno, a pessoa chegou para mim, depois da oração que nós fizemos de manhã, a pessoa só chegou assim e disse: olha, eu sei que você está construindo e tal, mas eu quero vender uma casa para você. Aí eu disse: não, irmão, eu estou construindo e tal. Ele disse: olha, mas eu faço assim, ó. Eu faço desse jeito, você me dá isso e o restante a gente faz assim. Aí eu disse: irmão, só um minuto. Pega e liga para a pastora. Eu disse: pastora, eu não sei Gente, tipo assim, não sei o que está entendendo. a pessoa ela nos conhece. E ela sabe o que a gente tem que poderia oferecer. Então ela fez uma proposta dentro daquilo que estava natural para nós. Tipo assim, eu recebo a tua moto. Aqui, tipo assim, algo que você não correu atrás. A bênção veio, se lançou sobre a sua vida. E sabe o que foi acontecer? Eu não posso esquecer esse pedaço, amor. Sabe por quê? Porque essa parte foi comigo. Porque mulher mais detalhista. Vocês acreditam que em dezembro eu tentei fazer um empréstimo, sabe? Porque eu ouvi dizer que tinha um empréstimo com juro zero, não tinha nenhum juro. Eu não sou de fazer mais, eu não gosto de empréstimo, não tenho nenhum empréstimo. E aí não saiu. Mas vocês acreditam que exatamente naquele dia, 2 dias antes, eu tinha assinado o contrato e o empréstimo tinha acabado de cair na minha conta. Vocês estão entendendo, né, gente? E aí, o que aconteceu foi que tinha outros fins, o não era rapaz para isso, era precisava outros da fins. moto com urgência para ele ser feliz. Precisava de um valor com urgência para ele ser feliz. Aí, gente, o mais incrível o dinheiro era o mesmo dinheirinho que estava lá. Né? E o restante, parcelas muito leves para nós que seriam. Não tinha como você não ficar. Foi tão simples e fácil e tipo assim, é difícil isso acontecer, não é tão simples assim. Se nós formos pensar no natural, não é uma coisa simples, não. Não. Só que naquele dia foi muito
muito simples, muito perfeito, muito milagre do céu. É tão tal que quando eu liguei para a pastora, eu já tinha ido na casa dele, já tinha olhado a casa e disse, olha, eu estou fazendo porque está de acordo aqui. Aí eu perguntei às pessoas envolvidas, disse, não, está tudo certinho, é desse jeito que nós queremos. Aí eu disse, espera aí, eu vou ligar agora para a pastora. Pastora, as condições são essas, é verdadeira. E aí? Ela disse, não, amor, não tem como não dizer não. Isso é Deus. Né? Eu lembro E muito... aí eu fui entender por que o empréstimo não veio Exato. em dezembro, porque eu teria usado e ele caiu exatamente 2 dias ali, E- onde eu estava, né, pedindo, Deus não deixa eu errar aqui, sempre orando. Em tudo eu gosto de envolver o Senhor, gente. Nós não podemos andar sozinhos e decidir como vamos fazer as coisas, somos como se a gente fosse muito adulto. E o que eu quero deixar aqui para vocês também, outro aprendizado, eu lembro muito, quando isso aconteceu, eu lembrei de uma frase do pastor Claudio Van, que ele falou para mim, né, para mim, a pastora Daiana, e disse, olha, isso é só uma consequência daquilo que vocês já semearam. Você já tem um período muito grande de semente, né, de lançado a semente. Então, vocês estão começando Existe um uma período... E vocês estão começando um período, vocês estão olhando e contando para a gente, e a gente só está, nós que conhecemos vocês, a gente está de fora se alegrando pela colheita que vocês estão tendo agora por tudo que vocês já semearam. Então, queridos, a lei da semeadura, ela realmente real, ela acontece. Não tenha medo Não tenha de medo. viver o sobrenatural de Deus. Faça isso. Aleluia. Surpreenda, tenta surpreender Deus e Ele vai surpreender você mais ainda. Resumindo, essa semana a gente comprou uma casa, É. Deus, casa, amém. que a gente não foi atrás. A gente, olha, está escrito que, eu creio que é Deuteronômio capítulo 28, que quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer os seus mandamentos, a Bíblia diz que tudo prosperará. Aonde você colocar a planta dos seus pés, tomará por herança. Bendito será a tua casa, teus filhos, tudo. E a Bíblia diz que Deus vai engrandecer teu nome. Então, assim, como é sobrenatural. Então, é isso, Rogério. Milagres existem. E acontece. Frases como essas não vão me enganar. Eu não vou aceitar, porque Deus pode dizer assim, de repente, Deus vem e te faz um milagre na tua vida. Né? E é isso. Isso é poderoso, queridos. O conhecimento da palavra, ele preveniu a pastora Daiana e o pastor Raniel de se meterem em ciladas e de viver uma vida infrutífera. A palavra de Deus, ela nos previne disso. Porque se ela fosse uma pessoa, ou se o pastor Daniel fosse uma pessoa que não conhecesse, que não buscasse conhecimento da palavra, vocês ouviriam uma frase de efeito, tomaria aquilo ali como uma verdade, viveria por aquilo ali e desviava daquilo que Deus tinha para a vida de vocês, do projeto que Deus tinha para vocês. A juventude é uma idade muito boa, todas as idades são boas para se semear, mas a juventude mais ainda, porque você vai estar tendo uma semeadura mais prolongada, você vai estar plantando há mais tempo, então a colheita vai ser enorme. Eu lembro que os meus pastores, principalmente a pastora Daiana, eles diziam assim para mim, quando viam ali me dedicando, buscando o Senhor, solteiro dentro da igreja, e a pastora Daiana dizia assim, Deus vai te dar uma grande mulher de Deus. E eu, amém, Deus vai te dar uma grande mulher de Deus. E eu ficava assim pensando, como assim? Como é que é esse negócio, uma grande mulher de Deus? Eu imaginava uma mulher crente, que vinha para a igreja, tranquilazinha e tal, uma crente exemplar, digamos, só isso que eu imaginava. E o tempo passou, e eu plantando na presença de Deus. Quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer os seus mandamentos, porque tem, né, a exigência de Deus. E esse conhecimento da palavra, ele me preveniu do mal. Por quê? Porque em um momento em que eu errei, em um momento em que eu me deslizei, eu lembrei da palavra. E apesar do inimigo tentar me convencer que eu não iria viver as promessas de Deus na minha vida porque eu já tinha errado, eu me lembrei da palavra, me lembrei do arrependimento, me lembrei que Deus, Ele perdoa nossos pecados, lança no mar do esquecimento dele, não se lembra mais.
lembrei, ouvi uma palavra, uma pregação do Francis Chan, ele falando, né, de que Deus, ele apaga os nossos pecados completamente, tudo através da palavra. Ele disse, rapaz, se Deus está me garantindo, a palavra de Deus está me garantindo que Ele me redime completamente, então eu vou viver as promessas de Deus novamente. Pela palavra eu continuei buscando ao Senhor. E a esposa que Deus me deu é muito mais do que eu pedi, pensei e imaginei. Imaginou. Hoje mesmo eu falei para ela que eu estou vivendo os dias mais felizes da minha vida. Vivi tempos felizes com minha família, vivi tempos felizes no meu primeiro trabalho, tempos felizes aqui na igreja, e ainda sou feliz, serei feliz na igreja, mas os tempos mais felizes da minha vida Você eu tenho está vivido ao pleno, lado né, da meu minha irmão? esposa. Amém. Está Eita, como mas quem é bom. sonha. Por causa da palavra. Mas, pastora e pastor Raniel, além da palavra de Deus, existem alguns livros que a gente lê, né? Que a gente lê, que a gente aprende, que a gente tem inspiração. E eu lembro que a pastora uma vez me presenteou no meu aniversário. Ninguém lembrou do meu aniversário naquele dia. A pastora Dayana quebrou a esquina ali da casa dela e foi até a casa que eu morava no comecinho e trouxe um livro, Temor a Deus, da capinha amarela. E eu li aquele livro, ele me marcou demais. E no último podcast eu falei sobre, com o pastor Claudivan, os livros que mais nos marcaram, Caçadores de Deus, Heróis da Fé. Eu queria saber do pastor Raniel, né, quais são os seus livros favoritos, quais são os livros que o senhor indica para a juventude ler, e se puder compartilhar um pouco sobre esses livros aqui para eles. Assim, tem os livros que o pastor Claudivan, né, falou no último podcast, são livros que ele mesmo indicou para a gente. E a gente, pela indicação dele, né, a gente sempre buscou, né, a ler esse livro como Heróis da Fé, Caçadores de Deus, né, Bom Dia Espírito Santo. Então, são vários livros assim que são bons, para você ler, né? Tem um livro que eu até falei para a pastora agora, eu disse, eu vou, né, procurar o audiobook dele, né, e ouvir de novo Caçadores de Deus. E aí eu andando ali, ela caminhando comigo pelas manhãs, e eu ouvindo ali novamente, ele não lendo, mas ouvindo, eu comecei a relembrar algumas coisas. Eu disse, meu Deus, como é importante, né? Nós temos a Bíblia, né, que é um livro que tem que ser de cabeceira, né? Livros apaixonantes, livros sobre avivamentos, como o livro de Atos mesmo. A gente percebe ali o avivamento descer do Espírito Santo. Mas tem outros livros acerca da palavra de Deus, como Bom Dia Espírito Santo, e esses livros que foram indicados pelos nossos próprios pastores, né? Eu Amém, queria glória a falar Deus. dois, além Pode desses falar. aí que marcaram muito a minha vida. Tudo bem, pode falar, pastora. Olha, um deles é A Quarta Dimensão, A do pastor quarta Pong Chu. dimensão. Esse livro, ele mexeu muito com o meu coração, muito, nossa, eu indico, eu já li ele duas vezes, já folhei outras vezes, porque ele aumenta muito a nossa fé, a profundidade, o queimar mesmo por Deus é sobrenatural. Eram atitudes que ele conta experiências dele, né? O pastor Pong Chu é um homem assim, cheio mesmo da intimidade, aquele desejo por mais de Deus, ele é muito direcionado por Deus, pelo Espírito Santo, então aquilo ali mexia assim, intimamente com o meu coração. Então, eu indico demais, você que é jovem e adolescente, pegar aquele livro ali e ler. É sério, a sua mente, ela abre ali e você entra em outra dimensão, de verdade. Uma dimensão de dependência total a Deus em tudo, tomar decisões, sabe, direcionadas pelo Senhor, e Deus vai te guiando ali, igual Ele fez com Elias, né? Vai para cá, vai lá para a beira do riacho, que eu vou te alimentar lá. E hoje Deus ainda faz isso. Ó, sai daqui, vai para ali. Queridos, quando eu era jovenzinha como vocês, que eu fui para Brasília, eu só voltei para Presidente Dutra porque eu orei e eu ouvi Deus dizendo para eu voltar. Porque eu passei alguns anos lá e as coisas não estavam acontecendo na minha vida. Não estavam fluindo. E se eu não tivesse orado e ouvido Deus dizer, sai daqui, vai para cá. Eu lembro que quando eu botei meus pés aqui, tudo na minha vida aconteceu. Eu não fiquei um dia desempregado, um dia. Eu me lembro que quando eu cheguei, a minha mãe já tinha comentado com uma pessoa que eu ia vir, e pelo fato das pessoas conhecerem muita gente aqui na cidade, já tinha um emprego para eu trabalhar. Então, eu já cheguei com emprego, eu não fui atrás. E as coisas foram fluindo de uma forma extremamente poderosa na minha vida.
Então, isso é estar mesmo na quarta dimensão, sabe? Entrar num lugar onde Deus te guia, onde Deus abre portas, onde Deus vai te mostrando o que tu tem que fazer, e tu não fica sem direção, tu não fica parado, paralisado, nada te paralisa. Então, é um livro maravilhoso para que você possa desejar esse tipo sabe, de proximidade com Deus. O outro livro que eu também amei, eu indico, meu Deus, toda pessoa precisa ler esse livro, é o livro O Poder da Honra. Poder da honra. Meu Deus. O livro O Poder da Honra, ele me fez colocar os meus pés no chão e olhar para pessoas e entender quem elas eram, quem eu sou, e nunca querer estar em outro lugar, no seu lugar que Deus me deu. E olhar para as pessoas e saber quem elas são e honrar aquelas pessoas, sabe? Colocar elas acima de mim e não ter medo de ser menor. Não ter medo de mostrar para as pessoas quem aquela pessoa deve ser. E eu senti como se eu pudesse ser essa pessoa de influenciar. Peraí, eu vou tratar uma pessoa tal assim, que é para todo mundo entender como deve ser tratado fulano. Porque no início do nosso ministério, nós começamos o nosso ministério, nós éramos, por exemplo, a pastora Keliane, eu fui a discipuladora dela. Como é que ela ia ser minha pastora se eu não tivesse o entendimento do que é honrado, que é me colocar no meu lugar, entendeu? De descer para Deus, onde Deus me mandou ir. Então, aquele livro, eu posso dizer que ele me salvou muito. Ele me colocou Poder da num honra. lugar onde eu pude entender plenamente, não sofrer, mas ter prazer. Então, eu vivi prazerosamente o processo, prazerosamente. Eu sempre sentindo o Espírito Santo me mostrando como eu tinha que fazer. Maravilhoso. E outro também que é lealdade e deslealdade. É o que eu Esse, ia falar. então, Eu falei, estava aqui em pensamento, né? meu Deus. Eu disse, ela não falava, eu vou falar. Né? Lealdade, né, Lealdade pastor e Raniel? deslealdade. Esse livro, ele é o livro para liderança mesmo, para você É para liderança, para a posicionar. vida É para a toda, vida, porque né? em toda área a gente Toda precisa área você agir daquela precisa. forma ali. É sobrenatural. Tem muito livro bom. Ganha muita coisa. Tem algum trecho de lealdade e deslealdade que vocês queiram compartilhar com a Tem. gente dele? Eu posso? Quer que eu fale? Pode falar. Tem um que me marcou demais. Pode Queridos, contar. algumas pessoas algumas pessoas tentaram, Satanás, por muitas vezes, ele tentou me enganar. Quando ele vinha, eu já estava preparada. Como é bom andar preparada, sabe? Na armadura mesmo. E aí, naquele livro, ele mostrou vários exemplos, nossos mesmos aqui. Tudo que eu vi aqui, eu ficava olhando naquele livro. E um deles foi que, olha, só para tu ter eu vou falar uma coisa pequena aqui, mas que é sobrenatural. Sabe aquelas duas cadeiras ali onde o pastor e a pastora sentam? Eu aprendi que nunca eu tenho que sentar nela. Nunca, se eles não estiverem na igreja, você nunca vai me ver sentado naquelas cadeiras. Nem se nós tivermos nenhuma reunião, eu não sento naquela cadeira. Sabe por quê? Porque eu quero honrar eles na ausência deles. E mostrar para todo mundo que ali é o lugar deles. Dentro do meu coração eu estou honrando, entendeu? E pode ser que para vocês não sejam nada pequeno, mas no reino espiritual, e aquilo que está dentro do meu coração, Deus olha e Ele olha com muita alegria. Porque eu faço, entendeu? A minha atitude. E eu só faço isso porque eu li aquele livro. Porque ele me mostrou detalhes. Entendeu? O que é lealdade? É você. A pessoa leal, ela não é igual ao bajulador. Há uma diferença. Isso aí para mim foi maravilhoso, eu ter discernimento de entender a diferença, porque eu já agia assim, mas o livro ele veio só para me mostrar os significados claros, entendeu? Então o que acontece? O bajulador ele só te elogia na tua frente. Ele é aquele bajulador. Quando tu some da frente, pronto, a pessoa comenta uma coisa, tu fica calado, tu não defende. Tu não defende. A pessoa faz um comentário negativo com a pessoa que tu anda bajulando, tu não defende ela. Agora o leal, é o amigo ele coxinha. elogia na frente. E se a pessoa não tiver, meu irmão, e alguém tocar no nome daquela pessoa, ele faz questão de defender. Ele está pronto a qualquer instante para levantar o nome daquela pessoa honrada. E ninguém na frente dele vai ter o prazer de desmanchar aquilo que ele entende que é honra, entendeu? Então assim, nossa, eu fui totalmente moldada. E assim, a minha mente ficou muito reta. Gente, eu vivo nessa igreja
e Satanás não tem lugar, sabe? A gente tem um entendimento de como devemos agir, de quem nós somos e do que Deus nos chamou para fazer. É por isso que é tão pleno, é tão gostoso. Você não vai ver essa igreja falar mal de pastor. Ninguém aqui vai nunca ver a gente por aí, sei lá, concordando com certas opiniões. Nunca. A gente é como se fosse assim um pacto mesmo com Deus. Com Deus, entendeu? Eu falo pacto porque essa palavra é pesada, mas vamos, uma aliança. Uma aliança. É uma aliança com Deus. Eu retiro, né? Esse negócio de pacto é um pouco pesado, ou sei lá, das trevas, né? Um nome estranho. Só que é uma aliança mesmo de lealdade com o nosso Deus. E Deus ministrou abertamente isso, porque Ele ama tanto essa igreja e Ele conhece a mim e o pastor Raniel, onde Ele quer que nós estejamos. Ele conhece a sua vida, dê lugar, porque o Senhor, Ele nos capacita da forma mais adequada possível. Então, essa igreja tem algo muito grande da parte do Senhor, porque Aleluia. nós somos preparados, sabe os detalhes? Isso é muito bom. Eu via Deus pegando os detalhes e nos preparando para que a gente pudesse nunca sair da nossa, sabe, do plano do Senhor. Essa igreja é bênção do Senhor. Deus cuidou de tudo. Uma das coisas que me chama a atenção nesse livro é quando ele fala que todo mundo tem sua posição. Todas as pessoas foram instituídas por Deus para um determinado cargo. Por exemplo, de prefeito, ou aqui, por exemplo, o cargo do pastor Clodivan como pastor. Eu lembro muito bem na época que éramos nós 6, aí disseram, e aí, quem vai ser nosso líder? Aí eu lembro que de forma unânime nós apontamos para ele, né? Esse é o pastor Clodivan. E dali em diante, ele como nosso líder, de nós 5 ali, daquele grupo, nós começamos a honrar ele, né? E na medida que nós aprendemos a honrar, a gente começou a acolher. E uma das coisas que o livro diz É a que recompensa. é a E recompensa. existe uma recompensa muito grande, né, amor? Uma das coisas que o livro diz é que a gente tem que ser leal a quem está acima de nós, de tal maneira de não desejar estar onde ele está, cobiçando, né? Invejando, algo do tipo, mas de honrar ele de tal maneira e saber que ali foi Deus que instituiu ele. Então eu tenho E que há de orar, quem tentar tocar. eu tenho que orar por ele, eu tenho que interceder por ele, eu tenho que defender ele, conforme a pastora falou, nesse âmbito de ser leal, de buscar a proteção daquela pessoa, né? Isso é a diferença do leal, do irmão que é leal, do irmão coxinha, né? O irmão coxinha é aquele que desce a lenha quando o cabo vira as costas e quando chega aquela belezura de se tu és, né? Queridos, essa questão de livros, por que a gente fala sobre a importância desses livros que os nossos líderes indicam? Livros é como se fosse uns cursos de especializações espirituais, digamos assim. Exatamente. Porque a gente ler a Bíblia, que é o nosso curso principal, é a nossa formação principal, é o nosso entendimento e conhecimento da palavra de Deus. Mas quando a gente começa a ler livros, ele começa a fazer a gente olhar para algumas mensagens da Bíblia que a gente já leu, mas não tinha percebido aquilo. E isso é muito importante. Nesses livros a gente vai aprender sobre fé, a gente vai aprender sobre lealdade, sobre busca da presença de Deus. E vocês, jovens, nós todos aqui, precisamos ler esses livros indicados por nossos líderes. Precisamos abrir nossa mente, precisamos ter conteúdo, até mesmo para na hora de defender a nossa fé. Porque o mundo está cheio de pessoas especializadas nos conhecimentos, nos entendimentos delas, que partem para cima da gente. Se você não tiver uma palavra, você vai ser passivo ou você vai simplesmente se influenciar por aquilo. Hoje eu estou numa sala de universidade e eu imagino assim, eu disse, Deus soube o tempo certo de me colocar na universidade. Porque às vezes o pessoal chega com ensinamento, com uma fala lá na universidade que eu não concordo e existem momentos que eu não fico ali só ali encolhido no meu canto. Eu vou e exponho a verdade, até para fortalecer aqueles que compartilham da mesma fé que eu, porque a gente vai edificando um ao outro. Então, eu não consigo ficar passivo diante de algo que bate contra a palavra de Deus. E por isso a gente tem que ler livro para obter esse entendimento. Pessoal, nós já estamos chegando para o final, né? O nosso tempo já avançou muito. E para a gente fechar, só tem mais 2 perguntas aqui, uma para o pastor Aniel, outra para a pastora Dayana.
Pastor Raniel, sobre milagres, manifestações, poder de Deus, unção. Eu queria que o Senhor contasse para a gente de alguma experiência em que Deus usou o Senhor, usou suas mãos e que o Senhor observou, talvez tenha sido a primeira vez que Deus fez isso com o Senhor ficou admirado, meu Deus, Deus me usou poderosamente. Eu queria que o Senhor compartilhasse aqui com a gente de algum desses momentos. Eu lembro de vários momentos assim, eu já contei, inclusive aqui, né, uma experiência que eu estava ministrando louvor, quando eu senti de Deus, eu estava queimando por dentro, quando eu senti de Deus e pedi para os irmãos colocar a mão sobre a enfermidade, né? E ali a gente fez um momento de adoração e de oração, e eu lembro que no final do culto a irmã me procurou e disse: olha, pastor, eu estava assim, eu entrei no culto até desanimada, mas aí quando o louvor tocou, e aí você pediu naquele momento para você ministrar, a gente ministrar sobre a enfermidade, repreendendo todo o mal, pois o caroço que estava no meu seio ali sumiu. Eu fiquei assim, a princípio eu disse: nossa, como foi de Deus, ser usado por Deus naquele momento para ativar a fé daquela irmã e ela receber a cura da parte do Senhor. Eu lembro outro momento que a gente estava ainda no período do Covid e a gente estava visitando ali o hospital. Quando eu entrei, eu lembrei de uma irmã que estava lá, e aí eu lembro que eu conversei com ela um pouco e ministramos ali uma oração. Eu coloquei a mão sobre ela, a pastora Dayana estava do lado, eu pedi para colocar em cima da enfermidade ali, e eu determinei naquela hora, eu orei com fé, eu senti aquela oração diferente. E aí eu lembro que depois a pastora Dayana encontrou-se com ela, né, ela sadia, curada, e ela disse: olha, naquele dia o seu marido Ela orou. disse: eu queria lhe dizer, né? para a senhora falar para o seu esposo, que naquele. Porque ela que me Naquele pediu para dia, falar, ela não falou contigo. foi. Ela encontrou a pastora, né, e contou, disse: olha, eu Acho queria. que muito tempo depois, né, amor? Foi, que ela disse: olha, eu queria dizer que naquele dia eu senti algo queimando dentro de mim, né? E eu fui curada, naquela Diga situação. para ele que naquele dia eu fui curada. Diga para ele, queria muito dar um abraço. Aquela mulher estava assim, sabe? E eu, irmã, Poderoso que demais. coisa linda, que coisa extraordinária. Fiquei muito, muito E assim. eu lembro também que nesse animada. mesmo dia houve um testemunho de uma pessoa influente, né, na época, na vida pública, e aí ela estava isolada, né, do Covid, em um quarto, e não recebia visita de ninguém e tal. E eu lembro que o Rogério estava até com a gente, né, uma equipe, a gente decidiu ir a convite do secretário de saúde na época. E aí eu olhei ela sozinha dentro do carro e disse: ah, fulano. Não tinha tanto contato com ela. E eu lembro que eu entrei na sala e eu ministrei, falei do amor de Jesus para ela. E eu disse: você crê que Jesus possa te curar agora? E ela disse: eu creio. Aí eu disse: pois feche seus olhos, eu vou orar por você. E aí eu toquei ali na cabeça dela, orei. Quando acabei de fazer aquela oração, ela disse que sentiu uma paz no coração. E no outro dia ela recebeu alta. Glória a Deus. Né? Ela recebeu alta. Até hoje ela me vê, ela compartilha isso. E diz: olha, você foi usado por Deus. Aquele dia eu estava cheia de ansiedade, com medo de morrer, um medo tremendo. E no outro dia eu recebi alta. Né? Eu fui para casa e eu, né, estou livre. E, assim, de milagres na minha vida, eu tenho vários milagres assim que Deus proporcionou, né? E a gente, em conferências que a gente vai, né? A conferência mesmo que acontece na IBA, né? Que é a adoração profética, quantas coisas não aconteceram, né? E eu lembro muito bem que o último agora foi um derramar muito forte da parte de Deus ali, uma contemplação, que eu cheguei com aquela mesma ardência dentro do meu coração, que eu ainda estou vivendo isso nas ministrações aqui no culto, quando eu estou louvando a Deus, eu sinto isso. O que eu senti no dia lá, na hora, o pastor Claudio foi o testemunho na hora, o quanto eu recebi de Deus naquele dia. Né? E algo que aconteceu na minha vida, eu tinha um problema no joelho que saía direto, né? A pastora
conviveu muitas pessoas da igreja. Levei um acidente de Ficou até um moto, tempo de muleta. né? Um acidente de moto, fiquei de muleta. E aí eu fui no ortopedista, ele disse, eu lembro muito bem que ele brincou, ele disse, você dança? Aí eu disse, não sou muito de dançar não, sou crente. Ele disse, ainda bem, porque se você fosse dançar com a moça no salão, o joelho ia arrancar e você ia cair por cima da moça, né? Aí eu disse, mas por que você está dizendo? Ele disse, olha, você tem um problema no ligamento do seu joelho, que acontece até um risco de você sofrer um outro acidente. Eu disse, como assim? Ele disse, ó, por exemplo, se você sair de um lado da avenida para atravessar e vier carro, o seu joelho pode sair naquele instante e você cair e o carro te atropelar. Eu disse, meu Deus, doutor, é isso mesmo. Ele disse, isso só é caso de cirurgia. Você tem que fazer uma cirurgia, essa cirurgia custa 10 a 12 mil reais na época, né? E eu, meu Deus do céu, eu lembro muito, eu ministrava louvor na igreja, e eu lembro que lá no Jaguari o pastor disse, vamos ministrar agora o louvor com o pastor Raniel. Aí eu peguei e comecei a ministrar, e no louvor agitado ali, o joelho saiu do lugar. Aí quando saiu do lugar, eu vou continuar. E comecei a adorar o Senhor ali, e puxando, vamos igreja, vamos. E o joelho saiu do lugar, e eu comecei a chorar de dor, né? E os irmãos estavam chorando de emoção, de unção, né? Mas eu estava sentindo dor na hora. E eu lembro que o pastor viu que eu estava, aí eu diminuiu a canção, tal, entreguei para ele, e eu fui castigando para o canto ali. E aí eu lembro que eu botei a mão tentando botar o joelho no lugar e tal, e aí eu conseguia colocar. E eu lembro que o pastor Clodivan, em uns cultos após, ele disse assim, para você que está agora com enfermidade, você vai colocar a mão e o Senhor Jesus vai te curar. Naquela hora eu disse, é a hora que o Senhor vai fazer a operação no meu joelho. Jesus vai operar o meu joelho. E eu lembro muito bem que ele começou a orar e eu coloquei as duas mãos no joelho. Eu comecei, em nome de Jesus, e tal. E, Senhor, eu aceito essa cura, eu recebo o meu milagre e o Senhor vai me operar agora. E eu senti ali algo queimando ali dentro de mim. E eu lembro muito bem que eu comecei a fazer testes. O joelho já não saía do lugar mais. Glória a Aí eu Deus. disse, meu Deus, se o Senhor fez mesmo a oração, ainda, né, gerou assim algo no meu coração. E o joelho nunca mais saiu do lugar. O Sobe joelho, escada, desce escada, né? sobe morro, Subo desce morro, escada, e eu morro. comecei bicicleta, comecei a correr, eu faço exercício, não sinto, inclusive eu estou sentindo já no outro joelho. E no joelho que era, não sinto mais, né? Você Ou tá pela seja, idade. um milagre aconteceu no joelho que o Senhor operou. E de fato, quando Deus opera, o problema não volta mais, né? E aí eu sinto é no outro. Agora eu vou começar a orar para ele fazer. Pelo outro, pela cirurgia dele. Glória a Deus. Pastora Mas é de Dayana, Deus demais. eu queria que a senhora, nesse momento, olhasse para cada moça, cada adolescente aqui sentada no culto. Cada moça dessa daí. Eu queria que a senhora falasse um conselho do seu coração para cada uma dessas moças, para que elas possam alcançar tudo aquilo, todos os frutos que Deus tem derramado sobre sua vida e até mais do que isso. Queria que a senhora desse um recado para essas moças agora. É uma grande responsabilidade, mas é tão possível, meninas, vocês serem plenas em todas as áreas da vida de vocês. Ser pleno mesmo, sabe? Ser uma pessoa próspera de verdade. O conselho que eu dou é que nós não precisamos atropelar e ser curioso para descobrir coisas, experimentar coisas, nós não precisamos. Inclusive hoje, está acontecendo aí uma folia lá fora e existem muitas coisas lá, mas você não precisa de nada do que tem lá. O que você precisa é do que a palavra de Deus mostra, viver uma vida temendo ao Senhor, na obediência e na paixão por Cristo. Sabe, essa questão de namoro, você lá na frente vai poder fazer tudo isso tão tranquilamente, como eu tenho aqui meu namorado aqui, ó, tão bom, mas foi tão bom fazer tudo certo assim com ele, tudo, meu Deus, como vale a pena, a colheita é muito poderosa. Então, guarde a sua pureza,
Viva uma vida de paixão por Jesus. Seja obediente à sua mãe, seja leal, seja transparente, seja uma moça pura. Meu Deus, não deixe os teus olhos estarem contemplando impureza, imoralidades. Não ria daquilo que Deus odeia. Não ame aquilo que Deus odeia, que Deus não ama. Vamos ter cuidado, jovens. Vamos cuidar, né, do nosso coração, vamos ter esse cuidado. Porque a gente já tem tanta luta e às vezes a gente cria novas lutas. Quando você peca, você está acrescentando mais uma luta para você lutar contra o pecado. Por exemplo, quando você olha a pornografia, você está tendo mais uma luta para você guerrear todo dia. Eu não posso, porque vai ser uma luta. Quem nunca experimentou, não vai ter que lutar como aquele que experimenta. Você entende o que eu estou dizendo? Então, meu conselho é esse: não caia nessa onda. Não entre de acordo com o pecado, não entre. Vá na contramão mesmo desse mundo. Eu desafio qualquer jovem, qualquer ser humano, a obedecer, viver na santidade, na obediência, sabe, viver na pureza. Eu desafio você a viver nessa paixão por Jesus. Se o seu futuro não for um futuro diferenciado, pois não é esse Deus que nós servimos, que é o Deus que está sobre as nossas vidas. Ele promete, Ele te garante um futuro muito maior, muito melhor do que tudo que você sonhou e planejou na sua vida. Então, assim, quando você vê um jovem chegar aos 30 e poucos anos, 40 anos, e você olhar a vida dele bem organizada, vai olhar lá atrás, tem o dedo de Deus. Sabe, eu sei que existem exceções. Você pode dizer que, mas como tem pessoas por aí que são tantas áreas bem resolvidas, não estão nem aí com Deus. Meu irmão, ali é uma exceção, e ali ele só vai poder desfrutar isso aqui. Isso aqui é passageiro. Porque o que você ganha, no que eu estou te dando esse conselho, servindo ao Senhor, você ganha aqui nessa terra, e você ainda tem uma eternidade inteira para desfrutar de bênçãos, de uma vida plena, de uma eternidade com Jesus. Então, assim, o meu conselho é esse: nunca vai mudar. É viver para Jesus mesmo, é ser apaixonado por Jesus, é não ter medo. Eu nunca tive medo de me entregar. Já chegou o tempo que minha mãe, quando era novinha como vocês, minha mãe crente, mulher de Deus também, ela: minha filha, vamos parar assim, mas vamos diminuir um pouco. Vamos diminuir só um pouco. Eu falei: não, mãe, quero é mais. Era um desespero que era mais. Ele era. Eu não consegui conter dentro do meu peito. Como se pudesse mesmo assim, uma coisa mesmo me impulsionando. Algo poderoso mesmo. É a presença de Deus. É a presença de Deus. A Bíblia diz que onde a presença de Deus está, ali, meu irmão, não tem negócio de o sofrimento. O que acontecer, você está acima das dificuldades. Você anda acima. Porque o Senhor, Ele traz a paz que excede todo entendimento. Coisa que é para você estar morrendo de tristeza, o Senhor consegue te fazer pleno na situação. Você fica ali, por cima das situações, por cima de toda dificuldade. Então, meu irmão, seja com Deus. É difícil falar com poucas palavras, sabe? Mas é isso, é Jesus mesmo. Em nome de Jesus, seja uma moça que case virgem, meu irmão. Nenhum homem pode tocar no seu corpo. Não se envolva com homossexualidade, não se envolva com pecado, com imoralidade sexual, porque é aquilo que mais abala os nossos jovens, é a imoralidade sexual. Não deixe você ser contaminada, que ninguém venha com palavrinhas, não ouça. Fuja dessas pessoas, fale para a sua mãe que alguém falou uma palavra estranha para você. Entendeu, adolescente? Se a pessoa falou uma palavra estranha, deu uma olhada estranha, ou um toque estranho, não fique achando que foi algo, não, isso aqui não é nada não. É sim, é algo sim. Imediatamente comunique à sua mãe. Isso aí vai te livrar demais de algum tipo, né, de trauma, porque olha o que você vê hoje de meninas depressivas e suicidas e tudo mais, é só porque ela viu um sinal. O Senhor, Ele te mostra sinais. Se você está vendo alguns perigos, pois, meu irmão, quebre o perigo. Uma das coisas muito para você quebrar os perigos da sua, né, para a sua jornada, é você conversar com sua mãe.
Sua mãe, ela vai lhe proteger, ela ama muito mais você do que você mesmo, ela quer mais o seu bem do que você mesmo imagina. Então, conte para sua mãe, não tenha vergonha. Ninguém pode tocar em você, ninguém pode fazer algo que Ou é sou estranho pastora. para você. Sua pastora, a preferência é a mãe mesmo, entendeu? A mãe da gente, minha irmã, é bênção. Se você não tem uma mãe, aí sim, procure, né, o pai ou alguém da família de confiança, uma avózinha, ou as pastoras, né, a sua líder de confiança. Então, seja essa menina aí, ó, não vá ser bobinha. Procura-se por jovens que dizem não. Não para o pecado, e sim para Jesus. Está faltando. Amém. Amém? Amém. Pastor Daniel, o senhor viveu muita história na presença de Deus e foi um jovem que há um bom tempo atrás andou muito perdido, sem rumo, sem firmeza, sem consistência na presença de Deus, lutando contra coisas que só o Senhor sabia de suas lutas. E hoje eu sei que existem muitos jovens vivendo a mesma coisa que o Senhor viveu. Existem muitos meninos na dúvida, nós que somos homens, somos aquelas pessoas que são tentadas, né? Pessoas que são tentadas a experimentar o sexo antes do casamento, porque se não fizer isso, a turma vai zombar. Nós somos tentados até pelos tios, pelos irmãos mais velhos, a acessar a pornografia, porque tem aquele ditado, é para não virar viado. Então nós temos essas lutas. Verdade. E o Senhor já lutou também muito contra isso. E eu queria que o Senhor desse um conselho para os jovens nessa noite, os meninos, os rapazes que estão aqui nessa noite. Como eu falei lá no início, né? Eu, dentro da igreja, eu me tornei o crente bonitinho de domingo à noite, ao ponto de me esfriar na leitura, na oração. E um dos pecados que foi reativado foi o pecado da pornografia, né? O pecado da pornografia, porque já era algo que eu já via lutando desde a infância. Então, foi só um continuar, um start, né? Um reset na época que Satanás propôs e, em vez de eu confessar, procurar de imediato ajuda, porque eu já tinha sofrido antes, né? Eu não procurei dentro da igreja. Por isso que é importante o que a pastora falou, é que você possa procurar seu pai, sua mãe, né? O seu líder, o seu pastor, a sua pastora, para que você compartilhe aquilo que você não está conseguindo vencer sozinho. E uma das coisas que você não consegue sozinho é vencer a pornografia, né? São poucos, eu ainda não conheço casos de pessoas que dizem assim, eu me libertei sozinho, né? Porque é um pecado que ele está estampado hoje, principalmente hoje em dia, o acesso está muito rápido, por um clique você consegue acessar. E você às vezes não precisa nem de um clique, né? Um passar de dedo, ou até mesmo na rua, você pode ativar, apertar esse gatilho dentro daquilo que você já vivia antes, né? E uma das coisas que me ajudou bastante, um dia desse o pastor colocou para a gente colocar um personagem da Bíblia e comentar sobre ele. E um que foi referencial, que me ajudou a ser referência na minha vida, foi o jovem José, né? O jovem José, ele teve a maior oportunidade da vida de um homem, né? Em termos de consumir o pecado da sexualidade, da pornografia, da prostituição, né? E ali, de repente, eu posso dizer, a segunda mulher mais linda do mundo estava na frente dele, desejando estar com ele, dizendo, eu quero deitar com você. E aí, de repente, ele dá aquele despertar da palavra, o despertar pelo temor do Senhor no seu coração. E aí ele disse, não, de forma alguma. Eu não posso pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor, que é o meu patrão, que é o seu marido. De jeito nenhum, deixa eu caçar o escape.
E aí brilhou o escape ali na hora, por mais que Satanás quis incriminar, ele foi para a prisão depois de tudo isso, você conhece a história, mas ele não caiu, ele não pecou, ele foi forte, ele foi temente ao Senhor. E aí isso ali foi uma referência. Quando eu li a história de José, eu disse, eu posso, eu consigo. E aí de que forma? Eu procurei ajuda, né? Eu procurei me libertar, eu procurei buscar mais a palavra, a me consagrar, e foi com a ajuda desse líder que eu consegui me libertar, né? Porque a Bíblia diz que nós temos que confessar o nosso pecado uns aos outros. E aí eu confessei esse pecado para ele. E aí juntos nós começamos a orar, a gente começou a buscar um caminho. E esse caminho foi o caminho de eu totalmente me libertar da pornografia na época. E isso, jovem, infelizmente, eu já acompanhei muitos jovens que hoje estão ainda na igreja, né? Felizmente estão na igreja, porque eu percebo que conseguiram se libertar desse pecado, e outros que eu orientei, aconselhei, confessaram e confessar de novo, né? O último que eu acompanhei agora, eu não vi ultimamente ele no culto, né? Não sei se é porque é período de férias, deve estar viajando, né? E aí eu ligo para ele não me atende. E eu percebo assim, que se você não buscar de fato ajuda nesta área da sua vida, o inimigo ele investe pesado, muito pesado, porque é algo que vai ficar para ser apagado daqui 10, 20 anos, né? Conforme pesquisas, estudos relatam isso, que uma imagem, uma pornografia, uma nudez, algo que você conviveu, ela não apaga assim do dia para a noite. Ela fica ainda martelando, ela fica na sua mente, porque é algo. E é por isso que o inimigo investe muito nos jovens, nos adolescentes, essa questão da pornografia, porque ele destrói o jovem, é um abismo que chama outro. E às vezes o cara vai relutando e chega no casamento, e a consequência pior no casamento, e esfria, né? Pornografia mata, é, Tem o livro que eu li, né? Que se chama, o livro é bem curtinho ele, a Pornografia Mata. E aí tem um símbolo de um peixe, e aí tem um anzol com a isca, né? Ou seja, o Satanás está fazendo isso. Você é o peixe dentro do aquário, com fome, e ele coloca ali a isca só para você, com a sua própria boca, morrer pelo desejo seu, né? Por isso que nós temos que preencher a nossa vida, a nossa mente com a palavra do Senhor e buscar se libertar disso. Então, se tem alguém aqui, mais uma vez eu falo isso, eu sempre falo quando eu prego sobre esse assunto, se você está enfrentando isso, jovem, você que é homem, ou até mesmo você que é mulher, você que é adolescente, você que é menina, você que é menino, nos procure seu líder, nos procure como seus líderes, né? Pastora Dayana está aqui para aconselhar você, mulher, se libertar disso. Eu estou aqui para te aconselhar, jovem e adolescente, a te libertar disso, porque é importante você pedir ajuda, porque sozinho você não consegue, viu? Eu, por experiência própria. Então, não desista. O inimigo quer te apontar o dedo, te condenar e dizer que você não vai conseguir, mas eu te digo, você consegue. Você, pelo Espírito Santo, ele te dá força. E você chegar ao ponto de gritar e dizer, eu estou livre da pornografia. Amém, glória a Deus. Tinha muita coisa para a gente conversar, a gente pensa que vai ser rápido, mas a conversa é boa, vai passando o tempo e a gente... É curto, né, o tempo? E o tempo é curto. E eu quero agradecer o pastor Raniel, a pastora Dayana, por ter compartilhado esse tempo de qualidade com a gente, ter compartilhado essas experiências. Eu tenho certeza que são sementes que foram plantadas em alguns corações aí, que todos os corações tenham recebido essa semente e possam viver, né, o melhor de Deus em suas vidas. Nós estamos encerrando o nosso ActionCast, segunda edição hoje, e espero que em breve nós possamos estar entrevistando outras pessoas aqui novamente, viu, trazendo essas experiências para todos aqui, para a edificação da igreja. Amém, pastor Daniel? Amém. Sua consideração final e a da pastora Dayana. Assim,
Eu creio que vai ter alguns cortes, então compartilhe isso. Eu sei que saiu algumas pérolas muito boas aqui, até de indicação. Outras coisas vai ser cortada para não ir para o público. Mas, enfim, vocês foram presenteados com essas experiências, por alguns conselhos, alguns direcionamentos. Então, aproveite isso, coloque em prática em seu coração. Pegue por ensinamento aquilo que foi falado aqui. A gente ama vocês, nós nos preocupamos, queremos sempre trazer como isso aqui, é uma forma de pregar diferente, é uma forma de ensinar você de forma diferente. A gente pede perdão devido ao horário, mas às vezes você fica no podcast 2, 3 horas ouvindo alguém lá de fora, né? E você tem o privilégio de estar no segundo podcast aqui da Igreja Batista da Promessa do Action. Então, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, abençoe sua casa, nos procure sempre. Não coloque na sua mente, o pastor e a pastora é ocupado demais. Não, nós estamos aqui para servir vocês, para servir a Igreja Batista da Promessa, servir o reino, que é a nossa prioridade. É o nosso primeiro ministério, é isso, é servir vocês. Eu quero falar para todos, né, que estejam perto da gente. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Eu costumo dizer que as pessoas que andam com a gente, elas começam até mesmo unção, entendeu? E eu acho que isso é muito importante, você andar com pessoas, e é normal, porque está escrito. Se a Bíblia diz que até as más amizades corrompem os bons costumes, então há uma influência, né? Sim, então, sim. Se você quer uma referência, pode sim estar conosco, busque estar mais próximo, né? Ouvir mais, orarmos por você de vez em quando. Gente, isso é poderoso. Na palavra está dizendo também que um abraço do apóstolo Paulo ressuscitou um jovem que havia morrido. Então, assim, um abraço, eu quero poder te abraçar mais, moça. Te dar mais um abraço, naquele abraço ministrar, sabe? Naturalmente, algo não forçado, não demorado, mas às vezes a gente não tem noção do que Deus pode fazer em momentos como esse, porque você veio porque você quer, entendeu? Quando nós fazemos algo intencionalmente, Deus age. Porque às vezes a gente fica muito perdidos e a gente dá um abraço sem entendimento, a gente cumprimenta sem entendimento. E eu gosto de ser mais intencional, entendeu? Então seja mais intencional. Até mesmo referente a nós aqui, não acho que daqui não vai sair algo, vai sair muita coisa sim. Nós temos sim autoridade dada por Deus, eu não tenho dúvidas do que Deus tem feito na nossa vida, de quem nós somos em Deus. Você não é apenas um ministério de jovens, você faz parte do nosso coração, das nossas orações. Todos os dias, quando nós nos levantamos, na quarta vigília ali, orando, a gente pronuncia em alto som, falando o nome, não o nome de um por um, mas a gente pronuncia os jovens da nossa igreja, os adolescentes da nossa igreja. E tem dias que a gente começa a dizer que nossas moças sejam moças abençoadas, que elas se casem, e a gente começa a recitar situações. E eu acredito que, se nós estamos orando por vocês, e alguém vem para perto, e recebe um abraço intencional, recebe uma oração intencional, aquela oração vai cair em cima daquela jovem. Com certeza. Quantas vezes, né, Rogério? Fala, Pegando na tua papai. mão, eu te abençoava. Porque o Rogério sempre teve aquela intenção de pegar ali, pastora, oi, vamos aqui, sempre gostou de conversar conosco. Então, faça isso e aplique a questão da leitura na sua vida. Eu vou pegar na orelha de vocês. Estou com muita vontade de criar um clube de leitura, estou até observando o Douglas Gonçalves com a esposa dele, que tem uns clubes lá muito massa, vendo como é que funciona, porque a gente ainda não sabe exatamente como fazer isso, mas a gente tem que criar algo assim, gente. Nossos meninos não podem ser meninos de velho fraco, não. Vocês têm que ser mesmo pessoas cheias de conhecimento, pessoas que sabem o que querem da vida, sabem falar sobre assuntos da forma correta, Amém. entendem sobre assuntos sérios, não são bobinhos. Eu não Amém. quero, né? Eu quero vê-los bem. Então, que Deus abençoe sua vida, que você saia daqui edificado, alicerçado, que Satanás está derrotado na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, muito obrigado pela atenção de vocês. A Rebeca está batendo palma ali. Amém.
Amanhã, às 19 horas, nós temos nosso encontro aqui, nosso culto de celebração. Tem mais algum aviso, pastor Raniel? Não foi dado os avisos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre sua vida hoje e sempre. Vai na paz do Senhor, querido. Tamo Amém. junto. Aleluia. Glória a Deus.